Tá querendo saber sobre medicação e questão sexual? Veio procurar no YouTube? Hoje eu vou falar sobre isso. Quais são as questões que afetam na questão sexual? Quais são os medicamentos que afetam? Não esquece, antes disso, de se inscrever no canal e compartilhar com o maior número de pessoas para que eu possa produzir mais conteúdo para vocês. Muito comum de quando alguém vai fazer um tratamento para ansiedade, para depressão mas será que eu vou ter algum problema sexual por isso? Eu vou ter uma disfunção sexual? Uma alteração na minha vontade, na minha libido? Alteração na ereção, na ejaculação, na lubrificação? Algumas medicações têm efeito maior em relação à questão de disfunção sexual e isso o médico vai definir. Mas de forma geral os estudos mostram que os inibidores seletivos mais potentes, como a sertralina, paroxetina e o dual, que é um inibidor seletivo, junto com uma ação na noradrenalina, como a venlafaxina, tem efeitos mais intensos em relação à questão sexual. E a gente tem algumas medicações, como a fluvoxamina, que é um inibidor seletivo, mas tem um efeito menor na questão sexual. A desvenlafaxina é outra medicação que tem um efeito menor na questão sexual. Mas assim, na prática, tem muitos pacientes que usam sertralina e não tem nenhum efeito. Então a gente muitas vezes vai depender do metabolismo da pessoa para essa medicação. Então tem que conversar com o médico. Se começar a sentir algum efeito, tá tendo dificuldade para ter ejaculação, não tem mais lubrificação, conversa com o médico, porque de repente uma troca entre medicamentos da mesma classe pode resolver o problema. É importante reforçar que a questão sexual não é só a medicação. Como é que era antes? Como é que estava a questão sexual antes? Estava tendo relação? Tinha vontade? Tinha desejo? Porque muitas vezes a própria depressão, a própria ansiedade, o próprio transtorno mental interferem nessa questão sexual. Então a gente precisa ter um parâmetro. Muitos pacientes falam, eu acho que o remédio está alterando. Mas antes a vida sexual já não estava boa. E a gente sabe que a questão sexual é uma combinação de fatores. A gente precisa ter a questão da relação interpessoal, de como estão as coisas, as mulheres relacionadas com a questão do período menstrual, se usa anticoncepcional, então é um combo de fatores que a gente vai precisar analisar e precisa analisar, porque uma vida sexual efetiva, em que a pessoa tem uma sensação de bem-estar, é muito importante para a nossa saúde, especialmente para a nossa saúde mental.